A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 5. Queridos, a felicidade, ser feliz, é algo que parece tão perto da gente. Felicidade é algo que parece estar tão próximo da gente, mas ao mesmo tempo parece ser tão difícil. Ser feliz parece ser tão perto, parece que a gente alcança com o braço a felicidade, mas ao mesmo tempo ela parece ser muito difícil. Sabe por quê? Porque para a gente ser feliz, são tantos elementos que são necessários se encaixarem para a gente ser feliz, que às vezes eles nunca coincidem, nunca se encaixam. A gente tem tudo, mas falta uma pessoa. Pastor, eu tenho tudo, mas falta um grande amor. Aí no dia que você acha o grande amor, você quebra financeiramente. Pastor, achei minha mulher, mas a gente está quebrado. Quando você acha a esposa e tudo vai bem financeiramente, você quebra uma perna. Ou ela quebra a perna, ou o tio dela quebra a perna. Quando não é o tio que quebra a perna, o seu chefe lhe persegue. Quando não é o chefe que lhe persegue, o pastor dá um escândalo. Quando o pastor não dá um escândalo, a igreja racha. Quando não é a igreja que rachou, é o vizinho de cima que está aprendendo bateria. Quando não é o vizinho de cima que está aprendendo... Sempre está um negócio faltando para a gente ser feliz. Sempre uma coisinha, uma vírgula. E quando tudo dá certo, que a gente está muito feliz, passa rapidamente. Aí começa tudo de novo. A mágica de um dia feliz se desfaz com a chegada de outro dia que não é tão feliz como foi o de ontem, e aí a gente já está chateado. E aí nós ficamos esperando que chegue o dia feliz, ou a felicidade, essa coisa que a gente chama felicidade. E como é difícil acertar, tem os livros de receita de como ser feliz. Assim como você faz um bolo, tem gente que faz receita de ser feliz. Como ser feliz? E aí tem as mais variadas receitas. Divirta-se. Para ser feliz, vai aprender um esporte radical. Aprender asa delta, vai pular de paraquedas. Vai fazer alguma coisa diferente. Vai viajar, passear. E entre essas muitas receitas que nos deram de como ser feliz, a mais propalada, a mais badalada, a coisa que mais nos vendem, de que é a ferramenta que vai abrir a porta da felicidade, chama-se dinheiro. Essa é a receita mais badalada que a gente recebe na nossa história de vida. Dia que você tiver riqueza, dinheiro, é isso que está faltando. Eu não estou lá me lixando do negócio de mulher, de passeio, eu quero a gana. Dia que eu tiver dinheiro, isso aqui é bom. É o que nos vende, porque com dinheiro você tem opção. Com dinheiro você tem poder. Cara duro, cara quebrado, não sabe nem falar. Você não tem nem como falar com ninguém, é de cabeça baixa. Mas você com a gorda conta, você chega pro gerente do banco, já vai chutando a porta. E o gerente, opa, lá vem ele, cafezinho, prepara tudo e tal. Você é quebrado, o gerente lhe trata como um lixo. Sem grana. Se adoece, vai se tratar onde? Hermelino Matarazzo, no Sandu do Hermelino Matarazzo, ou procura o sindicato dos barbeiros, que tem um posto de saúde lá que está lhe tratando. Aí está tratando gente. Aí você vai um cara com grana, quando adoece, ele diz: qual é o melhor especialista da cidade? É fulano de tal, eu quero ele. Fala com a autoridade, fala.
Então, por causa dessa coisa do dinheiro, Salomão, que foi um homem muito rico, tem algumas coisas a nos dizer e nos falar. O escritor do Eclesiastes. O versículo de número 8, ele quer nos dizer que a miséria, a extrema pobreza, não são obra de Deus. A miséria e a extrema pobreza são fruto de um sistema político perverso de um país. Se ele diz lá, se você vê uma cidade, uma província, uma vila, se você olhar para Belford Roxo, ou se você prestar atenção em Capão Redondo, e ver a opressão do pobre, o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Não fique de boca aberta achando por que isso é assim. É porque o que está alto, quer dizer, o que está lá mandando, o que tem o domínio dessa região, ele está explorando o povo, mas ele está sendo explorado por outro. E tem uma cadeia de exploração. Um explorando o outro. É uma verdadeira escada de corrupção. Que começa do varredor de rua e vai até o governador e que vai até o presidente da República. Isso que Salomão está dizendo, não sou eu que estou dizendo. O que está alto tem acima de outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. A miséria, vejam, não é obra de Deus. Deus não promove miséria. E quando Jesus diz num texto lá de Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres, ele não está falando de miserável. Ele não está falando de extrema miséria, condição subhumana de vida, não. Versículo 9. Esse aqui é um dos mais enigmáticos versículos de todo o livro do Eclesiastes. E eu acredito que o versículo 9, a melhor maneira de entendê-lo é o seguinte, é porque o hebraico aqui é um pouco truncado e fica difícil da gente entender. Deixa eu dar a minha versão. Vocês sabem que os tradutores da Bíblia não podem interpretar, ele tem que escrever o que está escrito lá. Mas eu posso, em cima do que está escrito, dizer o que é que ele está querendo dizer. Veja lá, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que o direito de aproveitar a terra de um país deve ser de todos e não de um grupo. O acesso à terra não pode ser dos grupos fortes economicamente, dos que exploram. Você está dizendo no versículo de número 9, o acesso à terra tem que ser de todos, principalmente quando esse livro foi escrito, que a base da economia era rural, era agrícola. Aí ele diz o seguinte, vejam, qualquer pessoa que faça e tenha acesso à terra é como se ele fosse um rei. É isso que ele está querendo dizer aqui. Até o rei se serve do campo. Quer dizer, o campo, quando é bem usado, beneficia todos, inclusive o rei. Que quando todos têm acesso à terra, a riqueza se espalha pelo país e chega inclusive ao rei. O rei é beneficiado. Quer dizer, é uma loucura do rei favorecer pequenas oligarquias, donas de enormes glebas de terra. É uma loucura um país fazer isso. Como o Brasil, por exemplo. Vocês sabem que lá no alto do Mato Grosso, na Amazônia, tem aí falsos donos de terra que têm terra maior do que países da Europa. São donos de terra maior do que países da Europa.
tudo com escritura falsa, com cartório falso, com juiz comprado, com tabelião comprado, tudo mutretagem, para explorar, inclusive o trabalho escravo do povo. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, que quando uma terra e uma nação não favorece esses grupos oportunistas que vão com gula em cima da terra, quando o país não faz isso, ele promove o bem-estar e a riqueza de todos. Versículo de número 9. Versículo de número 10. O que é que ele quer dizer? Que amar o dinheiro gera mais carências, mais dependência, mais frustração do que benefício. E que quem ama o dinheiro acaba criando um ciclo vicioso na vida dele, que o dinheiro, ao invés de promover a felicidade, o dinheiro suga ele para dentro de um abismo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isto é sopro de nada, vaidade. A palavra vaidade é sopro de coisa alguma. Então, o dinheiro ele pode criar um vício em você. Que quanto mais você ama, mais você quer. E quanto mais você quer, mais você passa a amar. E quanto mais você ama, e isso vai destruir com você. É mais ou menos como o viciado em tóxico. Ele está depressivo, fica deprimido. E aí ele vai cheirar cocaína para acabar com essa depressão. Só que quando passa o efeito da cocaína, a cocaína gera uma depressão. Aí ele, para acabar com a depressão que foi gerada pela cocaína que ele cheira mais cocaína para acabar com a depressão. Só que quando ele cheira mais cocaína, gera mais depressão quando passa o efeito. E aí se estabeleceu o ciclo vicioso do drogado. Assim é o dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você passa a gastar, mais aflito você fica, e mais dinheiro você acha que precisa para resolver o seu problema da felicidade. E quanto mais dinheiro você tem, mais aflição, e mais preocupação, e mais dor de cabeça, e mais você quer para resolver a sua dor de cabeça. E você, quanto mais acha que com dinheiro você resolve as suas aflições, mais o dinheiro vai lhe atolando, e atolando, e atolando, e acaba o dinheiro sendo uma desgraça ao invés de ser um benefício. E aí o versículo de número 11, ele diz o seguinte, que multiplicar dinheiro é multiplicar preocupação. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam. Primeiro, os parasitas. O sujeito vamos imaginar que você é de uma família relativamente pobre, classe média baixa, e você dá certo. Começa a ganhar muita grana, mas muita, não é pouca não, é de rodo. Você tem que puxar com rodo o dinheiro. O autor aqui do Eclesiastes diz assim, prepare-se que vai aparecer primo, tio, cunhado, aderentes, que você nunca imaginou, e que vão se oferecer, vão comer, a tua casa vai viver cheia. Quando se multiplicam os bens, olha lá, multiplicam os que deles comem. Antigamente comia você e sua mulher aquele arrozinho, um bife estrelado e uma farofinha do lado. Agora não, agora tem 4 cozinheiras. Você tem a dispensa, você quando compra, você não compra 5 quilos, você compra logo uma saca de arroz. Porque agora tem muita gente dependendo de você. E é um cunhado ali que não está dando certo nos negócios, e me ajuda aqui, e resolve assim mesmo, por favor, põe um dinheirinho aqui nesse negócio, e por favor, seja meu avalista, e não sei o quê, prepare-se. Vem também, não só essa coisa, de gente babado, o versículo 12 diz que virão também preocupações. Se você colocar o dinheiro em ouro, você compra ouro na bolsa e o ouro pode despencar.
Aí você diz, não, eu vou aplicar em Nova York, que lá é seguro. Eu vou aplicar em ações de uma companhia aérea seguríssima, Swiss Air. Aí você não sabe, eu vou aplicar em boi gordo. Eu vou, o que eu faço? Quer dizer, quanto mais você ganha, mais preocupação você tem que ter agora um advogado para resolver os seus problemas e não deixar ele roubar e não deixar ele te tirar do seu. Antigamente você pegava o seu dinheirinho ali, fazia as contas, somava, diminuía. Agora você tem que ter um contador e você precisa ter um sujeito para achar um monte de problema, ele já não dorme mais. Versículo de número 12. A fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal, versículo de número 13. Agora, o versículo 13 ao versículo 17, ele fala de um só assunto, que é o acúmulo. Acumular dinheiro para tempos difíceis, ele diz aqui, não adianta nada. Não oferece segurança nenhuma. Ele diz, grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam, acumulam. E ele acumula e é para o próprio dano. Porque ele já está assim meio... quando ele chega a esse estágio aqui de ter essa grana, ele já passou dos 45, 50. Salvo algumas exceções. E aí já está todo mundo de olho na herança. Esse velho safado não morre nunca. Quando é que vai logo? É para o próprio dano. Versículo 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Gerou um filho, quer dizer, e se ele perdesse dinheiro, o menino que ele criou em casa não sabe dar um prego numa barra de sabão. Porque o menino cresceu assim, o papai tem, o papai vai deixar. Aqui o versículo. Se ele perder por alguma má aventura, ele ferra o filho. O próprio filho que está de olho na herança. Ele não sabe fazer nada. Porque o pai cria o filho dizendo o seguinte, o duro que eu dei, meu filho, você não vai precisar. Trabalhei muito, foi para você pegar no... Você leve a sua vida. E aí o versículo 15 diz que acontece com todos que acumulam o seguinte. Você acumula, mas o versículo 15, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu vai voltar. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Lá no Ceará tem um ditado popular que diz que mortalha não tem bolso. Precisa. Os bolsos do defunto podem vir costurados. Ninguém leva nada. Ninguém leva nada. A gente veste só por uma questão social, mas ninguém leva nada. Nu você nasceu e nu você vai embora. Todos. E aí o versículo 18 e 19, ele diz assim, mas ninguém pense que por esse meu discurso duro, eu estou advogando uma vida monástica. Não quero transformar vocês em monge. Não. Ninguém pense que eu estou advogando uma vida de sacrifício. Os versículos 18 e 19. Não quero que vocês vivam uma vida de sofrimento. Eternamente chorando. Não quero transformar vocês em faquires, em ermitões. Não. Existe uma dimensão da vida que é boa, é gostosa de se viver. Comer, beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Viver uma vida livre, leve e solta, como dádiva de Deus. Quando eu falo da riqueza, eu não estou falando de agora a gente se vestir de roupa de saco e de cinza e morar em tapera na beira da calçada e viver. Não é isso que eu estou falando. Existe uma dimensão que é possível você ser feliz, gozar a vida.
rir, comer, beber. E o versículo 20, ele termina esse capítulo dizendo que uma vida vivida com a bênção de Deus passa sem que a gente esteja sequer percebido. Ela passa rápido, correndo, os dias voam. É gostoso viver assim. Nem se lembra como foi que minha vida passou tão rápido. Minha vida passou rápido. Como? Foi assim, minha vida é boa, eu vivo bem. Se ela for dádiva de Deus. Então está aí a explicação do capítulo. Mas eu expliquei o capítulo para a gente poder tirar alguns princípios dele. Eu expliquei esse capítulo para a gente poder aprender algumas coisas com esse capítulo. Não é só pegar e explicar o que está aqui. É a gente aplicar praticamente esse capítulo na nossa vida. Vamos fazer uma aplicação desse capítulo nos processos da nossa vida. Primeiro, só há possibilidade de sermos felizes se houver justiça social. Primeira coisa que ele deixa claro aqui é isso. Só existe possibilidade de sermos felizes se houver justiça social. Quer dizer que se a cultura de uma sociedade, se a cultura de um país, se a cultura de uma cidade, de um povoado, se a cultura de um povo for a busca de cargos, se a cultura desse povo for uma máquina burocrática, se a cultura desse povo for calar a boca sobre a corrupção que tem nesse país, se ninguém denunciar os esquemas de opressão um em cima do outro, se nesse país a ganância vingar, ninguém terá a possibilidade de ser feliz. Isso ele deixa claro. Onde impera a injustiça, ninguém tem paz. Concordam comigo? Onde impera a injustiça, não tem paz. Justiça e paz andam juntos. A Bíblia diz: se beijam. Se não há justiça, não há paz. Todo mundo fica aflito. Por quê que a injustiça? Onde há injustiça, não há paz. Ora, porque o pobre está com fome. E o rico sabe que ele está com fome. E o rico, sabendo que ele está com fome, sabe que um homem pobre é questão de tempo que ele se revolte, que ele se torne violento. Logo, o rico não tem paz e nem o pobre tem paz. O pobre não tem paz porque ele está com fome e o rico não tem paz porque tem medo do pobre. Por isso é que o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 8, diz: melhor é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É por isso que no livro de Amós, profeta da Bíblia, capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não vou parar de derramar juízo sobre Israel, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Os juízes estavam fazendo isso em Israel. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Veja, sem justiça não há paz. Coitados de nós, pobres, ricos brasileiros. O rico brasileiro é um pobre. Por quê? Porque ele não tem paz. O rico brasileiro é um pobre, ele não tem paz. Por que ele não tem paz? Sabe por quê? Ele pode comprar
um anel de diamante, mas não pode usar. Pobre rico brasileiro, ele pode dar um colar de pérolas negras para a mulher dele, mas ela não pode usar. Pode comprar um melhor automóvel, mas ele não pode dirigir só. Ele tem que blindar o automóvel, colocar um segurança na frente e um segurança atrás. Pobre rico brasileiro, ele tem casa, tá melhor, mas ele tem que murar, eletrificar, gradear, vigiar e se esconder dentro dela. Pobre, rico brasileiro. Tem as melhores praias do mundo, nós temos, mas não pode andar por elas 6:30 para as 7 horas da noite, o pôr do sol na praia, a coisa mais gostosa que tem, que ele vai ser assaltado. Pobre, rico brasileiro, tem lindos teatros, mas não pode frequentar, porque o teatro fica no centro da cidade. E para chegar lá, ele tem que parar em 4 faróis e vão botar um revólver na cabeça dele. Pobre, rico brasileiro, que consegue gastar numa visita a um salão de beleza o rendimento e o salário de um trabalhador que trabalha 8 horas por dia o mês inteiro, que gasta numa academia de ginástica o mesmo que um trabalhador gostaria de gastar para educar o seu filho, porque as escolas públicas estão ensucadas e ele não tem. Pobre rico brasileiro que toma iogurte feito por multinacionais europeias e a pessoa que trabalha na empresa dele não tem leite para o filho beber. E essa injustiça, esse sistema perverso que é o Brasil, em que você tem políticos ganhando milhares e milhares e milhões de dólares, e o povo na miséria, e que é um barril de pólvoras que explode todas as semanas na nossa cara, com chacinas, com morte, com tiro na cabeça, com gente sendo estuprada, com os presídios estourando. Pobres brasileiros. Por quê? Porque se você vê uma província, em uma província, a opressão do pobre e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes. Existe um sistema perverso nesse país, de uma injustiça que não quer CPI para fiscalizar as falcatruas dos milhões que deveriam ser usados em creches e estão sendo gastos por políticos inescrupulosos nos cassinos de Monte Carlo. Aí, esse é o problema. Que a gente diz assim, peraí, o problema do Brasil é falta de polícia, tem que matar bandido. Precisa de mais cadeia para esses cachorros que estão fazendo o que não presta na rua. Não! O problema não é mais polícia, não é mais metralhadora, não é mais cerca eletrificada. O problema é uma máquina burocrática, corrupta, perversa, satanizada. Queridos, acreditem vocês, demônios não possuem só pessoas, demônios possuem estruturas, governos, demônios possuem máquinas e que roubam e destroem a vida de pessoas. É impossível um país ser feliz onde existe injustiça. Por isso é que Franz Kafka escreveu um livro chamado O Processo, que é um livro terrível, da história de um homem que é julgado por um crime que ele mesmo não sabe qual é. E ele sai pelas estruturas do poder do país onde ele vivia para saber por que ele está sendo julgado. E
em nenhuma instância sabe informar para ele. Por que é que ele está sendo julgado? Por que é que ele está sendo privado? E a lição que Franz Kafka passa no livro é que aquelas estruturas estão tão contaminadas de maldade que os cidadãos daquele país sofrem sem saber por quê, sem entender como, sem se perceberem. Então, a primeira lição que ele diz aqui para nós é: se o proveito da terra não for de todos, se o acesso à riqueza não for a todos, se não beneficiar a todos, se beneficiar só um punhado, se só alguns têm, isso não é felicidade, isso não é riqueza, isso não tem futuro esse país. Meus irmãos, se não houver uma mudança radical nas estruturas do país, daqui a 20 anos, nós vamos estar numa situação muito pior do que estamos agora. Sem escola, de cidadania para o povo. Onde vai parar esse país? Segunda coisa que o autor do livro do Eclesiastes nos diz sobre a verdadeira felicidade é que a verdadeira felicidade não vem da riqueza. A verdadeira felicidade vem da filosofia de vida que nós adotarmos. Riqueza não produz felicidade. O que produz felicidade em uma pessoa é a filosofia de vida que ele adota. Você diz assim: eu vou ser feliz. A minha resposta para você é: não tem nada a ver você ganhar muito ou pouco se você vai ser feliz. Mas tem tudo a ver com a filosofia de vida que você adotar. Se a sua filosofia de vida for: eu quero ser rico. Se você adotar essa filosofia de vida, eu quero ser rico, esqueça, você não vai ser feliz. Se a sua filosofia de vida for assim: eu quero casar com um cara rico, esqueça, você não vai ser feliz. Se você disser o seguinte: pastor, eu só tenho um alvo na vida, eu quero ganhar muita grana, porque eu passei muita necessidade na minha vida, esqueça, você não vai ser feliz. Sou eu que digo. Está escrito na Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você diz: pastor, a minha filosofia de vida é ficar rico. Esqueça, você não vai ser feliz. Você vai ter muito dinheiro, mas você não vai ser feliz. Porque está escrito em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículos 17, 18 e 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir,
que acumulem, mas tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. A verdadeira felicidade não vem da riqueza, vem da filosofia de vida. Alguns têm uma filosofia de vida que não quer, não é dinheiro, e são ricos. Mas ele não está no outro. São felizes, ricos e felizes. Porque é a filosofia de vida que você adota. E o texto diz que quem ama o dinheiro não se farta nunca. É mais, quero, ganância, mais. Quem faz do dinheiro a sua filosofia de vida está ferrado. Estragou a vida. Detonou com a vida. Minha filosofia de vida é outra, pastor. Eu estou noutra. Eu quero outra coisa. Tenho muito dinheiro, mas não é isso. Não é isso que me move todas as manhãs. Não é isso que me movimenta na vida. Eu tenho outras ambições, eu tenho outros planos, eu tenho outros sonhos, eu tenho outros ideais. Não é isso. Que se for, ele deixa um gosto amargo na boca e destrói com você. Terceiro, a verdadeira felicidade está na moderação. Nem tanto, nem tão pouco. Está querendo dizer aqui o seguinte, que a verdadeira felicidade não é nem tanto e nem tão pouco. É na moderação. Por isso é que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 8 e 9. Duas coisas eu te peço, Deus. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeira coisa, tira de mim isso. Segundo, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Quem é Deus? Ou empobrecido, eu venha a furtar e a profanar o nome de Deus. Nem tanto, nem tão pouco. E aí que mora o perigo. Classe média. Eu e você. Sabe qual é o problema da classe média? Ela não se contenta com o pouco, com o normal. Classe média, o burguês, que são vocês e eu, sofre horrivelmente. Sabe por quê? Porque ele já foi pobre. Aí olha para a pobreza e diz assim, para lá não quero voltar nunca mais. Mas ele não é ainda rico. Ele está aqui ainda. Ele diz assim, daquela vidinha eu já saí. Mas, cara, eu quero chegar lá. Quero chegar lá. E aí, a classe média, que é o que movimenta a indústria do consumo, são vocês e eu. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Eu viajo muito, mas eu só viajo na econômica. Um dia, eu fui tirar a passagem no aeroporto e um irmão aqui da igreja foi comigo. E aí, conversando assim com ele, ele falou, você não quer ir na executiva? Eu tenho milhas no meu cartão e você pode ir de classe executiva. Amigo, eu via, quando eu passava nos aviões, que as poltronas eram largas, boas. Mas viajar lá é outra coisa.
Eu me sentei naquela classe executiva e eu pensei comigo assim, vai ser duro voltar um dia lá para a segundona. Vai ser horrível. Horrível. Agora você imagine o meu drama hoje, quando eu entro nos aviões e vejo aqueles executivos todos bem engravatados, sentando naquelas poltronas largas, e eu com a minha maletinha lá para trás, dizendo assim, eu já estive aí e não posso. Um dia eu vou poder. Esse é o sonho da classe burguesa. Eu vou ter isso aí. Você sabe qual é o drama da classe média? Viva o luxo e morra o bucho. É esse o nosso drama. Come mortadela e arrota presunto. Gente quer, mas quer muito. E luta desesperadamente para querer ser rico. E se não consegue ser rico, pelo menos aparentar. E o Eclesiastes está dizendo aqui o seguinte, não queira multiplicar. Não oriente sua vida em cima disso. Esse dia eu estava pensando, a gente não precisa muito para ser feliz não, sabia? Mentira. Não vale a pena você correr do jeito que você corre, viver estressado do jeito que você vive, ser triste do jeito que você é, só para ter mais, para impressionar pessoas que você nem conhece. Agradar gente que você nem gosta. Quarta coisa. O Eclesiastes nos diz nesse texto aqui que a felicidade de um homem e de uma mulher é quando ele aprende a reconhecer que tudo que tem na vida é dom de Deus, presente de Deus. Deus dá. E quando Deus dá, ele não acrescenta dores. E nem deixa o cara maluco, e nem estressado, e nem a família detonada, e nem os filhos infelizes. E Deus dá para um homem que tem o alvo e a cabeça dele em outras coisas. Reino de Deus, repartir, ajudar, ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero, mas não eu quero, eu preciso pouco. Sabe por quê? Porque a vida com Deus é uma bênção. Viver é bom. Eu sou um aprendiz na arte de viver. Aquela história daquela velhinha lá no Nordeste, 89 anos, velhinha na cama. Já nem conseguia andar direito, nem andava. Chamaram o pastor para orar por ela porque ela estava com começo de pneumonia. A velhinha ali nem conseguia abrir os olhos. Aí o pastor aproximou-se dela e disse, ó Senhor, cura tua serva. E ela, E o pastor, Senhor, eu sei que tu pode levantar essa tua filha. E ela, O pastor, Senhor, tu és o Deus que cura. E ela, Aí o pastor viu a situação, 89 anos já, mais para lá do que para cá. Aí o pastor disse, mas se não for da tua vontade, e tu quiseres levar a tua filha, ela arregalou os dois olhos e fez, Estar vivo é ótimo. É presente de Deus. A vida é presente de Deus. E quando a gente está vivendo com Deus, uma vida abençoada, os dias passam ligeiro. A gente entra semana, sai semana e diz, o ano foi-se. Nem percebi. Viver intensamente, olhando cada minuto como se fosse um minuto de Deus. Presente de Deus. E aí ele diz assim, sabe o que é que a vida é? Olha como ele diz no versículo 18. Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida. A vida é curta, pequena, passa rápido. Mas passa rápido e é curto e é pequeno. Para quem olha para a vida e diz, Senhor, é dádiva tua. Sabe o que eu tenho alguns desejos? Eu tenho coisas na minha vida que eu gosto de viver.
Eu estava hoje pensando em algumas coisas que eu gosto de fazer na vida. Deixa eu dizer para vocês, coisas que eu gosto de fazer na minha vida. Tomar café mineiro com pão de queijo ou tapioca com manteiga derretida e queijo. Gosto. Para mim, meia dúzia de amigos sentados ao redor de uma mesa, é bom demais. Sabe o que eu gosto muito? Sentar numa mesa portuguesa, comer um bacalhau no azeite, bebendo um vinho verde geladinho. Gosto demais. Sabe o que eu gosto de fazer? Terminar de correr 1h30 e depois tomar duas águas de coco geladinhas. É um presente. Sabe o que eu gosto de fazer na vida? Passar uma manhã na praia, almoçar um camarão cearense, deitar numa rede branquinha, ler 2 páginas de um bom livro, dormir por 3 horas e acordar com o beijo da Jerusa. Sabe o que eu gosto de fazer? Terminar um culto abençoado, que vidas foram tocadas, que gente foi cuidada por Deus. Pegar o meu carro, ir embora para casa, colocar uma roupa bem folgada e deitar minha cabeça no travesseiro e dizer muito obrigado, Deus, porque tu visitaste vidas hoje à noite e porque a nossa reunião e a nossa comunidade está abençoando gente na Índia, na Rússia, em Moçambique, em Jardim das Fontes, em São José dos Campos, em Lavras, Curitiba. Senhor, eu te agradeço por isso. Isso para mim não tem preço. Nada do que eu falei para vocês aqui precisa de fortuna, de dinheiro, de grana, de ser rico, de ostentar. A vida é simples, irmãos. Olha, faça a sua lista, você vai ver que as coisas que são mais felizes na sua vida não tem nada a ver com o que estão nos vendendo na televisão. Você sabe o que é a vida? É você acordar todos os dias e dizer, Senhor, muito obrigado por eu estar vivo. E não queira morrer agora, não. Não queira morrer agora, não. Ninguém aqui, por favor, queira morrer. Sabe por quê? Você é muito especial para a pessoa que está do seu lado. Se você morrer agora, o seu marido vai sofrer muito. Não morra agora, não. Olhe para a vida e diga, Deus, eu quero viver. Mas eu quero viver assim. Comer e beber cada um do bem de todo o seu trabalho durante os dias. Eu quero isso. Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu para dele comer, para beber, para ser uma bênção. Não é para amealhar, não é para ficar fazendo contas, não é para isso a vida. A vida é para a gente ser leve, sermos livres, sermos soltos. Pai bendito, muito obrigado por mais esse momento que nós temos aqui, pela sua graça que nos é oferecida gratuitamente e que cada ouvinte tenha sido alcançado pelo poder do Evangelho, pela manifestação do Teu Espírito, pela cura que há na palavra que vem de Ti, pela libertação, Senhor, que o Senhor oferece a todas as pessoas, essa salvação e essa vida. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Amém.